Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre LDB Descomplicada, LDB completa, o curso completo. Nós vamos pegar os principais artigos, incisos que caem nas provas de concurso público ligado à pedagogia. Lembrando que o LDB ela é fundamental como base de sustentação para a gente entender as outras legislações abaixo dela, inclusive os currículos dos diversos sistemas de ensino espalhados pelo nosso Brasil. Tá certo? Nós estamos no artigo 4º, inciso 7º, que vai falar de programas suplementares na área da saúde, na área da alimentação, na área do transporte, no material didático, que tem como principal objetivo a permanência da criança ao longo da sua jornada como educando, desde a educação infantil até o ensino médio, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aí em alguns detalhes desse inciso 7º do artigo 4º. Seja bem-vindo, eu sou o professor André Garcia, aqui da Ibraped, do Instituto Brasileiro de Pedagogia, e você está aqui nesse curso completíssimo sobre LDB. Vamos lá então? Vamos tentar descomplicar um pouquinho essa questão da LDB. Já estamos aí no artigo 7, no inciso 7º do artigo 4º, e a gente vai falar sobre esses programas suplementares que a legislação, que a LDB exige que os municípios, o Estado, o próprio MEC, o próprio governo federal, eles ofereçam aos nossos estudantes, aos nossos educandos como apoio. E esse apoio visa a permanência do estudante ao longo da sua jornada enquanto educando, tá certo? Isso na educação básica. Lembrando que a educação básica vai desde da educação infantil ao ensino fundamental 1 e 2 e ao ensino médio, ok? E a gente vai tentar também na aula de hoje apresentar alguns exemplos concretos desses programas no contexto escolar. E eu vou falar um pouquinho da minha experiência como diretor de escola da prefeitura do município de São Paulo. Hoje eu estou numa escola de educação infantil, tá certo? Então, o texto legal diz o seguinte: o atendimento ao educando em todas, olha só que importante, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares. Guardem isso, por meio de programas suplementares. E aí ele vai dizer quais são esses programas suplementares. O programa de material didático escolar, então isso é obrigatório. É obrigatório esse programa de material escolar. É fundamental que isso é um programa do MEC, Programa Nacional do Livro Didático, tá certo? Nós já vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, isso acontece a partir do Fundamental 1, ok? A partir do Fundamental 1, 2 e médio, o livro didático, ele é ofertado aos estudantes. Nós temos também o transporte gratuito. Como é que se dá isso aqui em São Paulo? Em São Paulo se estabelece um raio de 1 quilômetro. Opa, vou colocar aqui, ó. Um raio de 1,5 km. Então, dentro desse raio, a criança tem que ser matriculada numa escola da sua casa até a escola até 1,5 km. Acima de 1,5 km, a Prefeitura de São Paulo tem que disponibilizar o que nós chamamos de TEG, transporte escolar gratuito, acima de 1,5 km. Então, quem tem direito a esse transporte gratuito? Crianças que moram acima de 1,5 km, de um raio de 1,5 km, e crianças com alguma deficiência. Você tem um programa de alimentação seríssimo dentro da escola. Então, na minha escola, na Prefeitura de São Paulo, você tem lá o CODAI. Então, você tem uma ação nutricional extremamente organizada, e isso
é ofertado a todos os dias às crianças. Sempre uma alimentação, que nós chamamos de merenda seca, que é o lanche. No meu caso, as crianças do turno da manhã, elas chegam, tomam café, aí você tem pão com geleia, você tem pão com queijo, você tem aquele famoso sucrilho sem açúcar, você tem iogurte, o café com leite, você tem o chocolate com leite, o chocolate normalmente é aquele chocolate amargo lá, parecido com aquele do padre. Então há toda uma política educacional na alimentação que visa tirar o quanto mais puder de açúcar e introduzir uma alimentação extremamente saudável, em proteína, carboidrato, em gorduras boas para as crianças. Vale lembrar também que aquelas crianças que têm algum problema na alimentação, apresentando uma receita, um laudo do médico, o contrato diz que as empresas terceirizadas têm que ofertar esse alimento separado para as crianças. E por fim, a assistência à saúde. No caso, aqui em São Paulo, nós temos o apoio das UBSs. Então, primeira coisa que a prefeitura nos pede na hora da matrícula das crianças da educação infantil, que é um documento de vacinação atualizado, que a gente chama de DVA. DVA, Documento de Vacinação Atualizado. E lá no DVA, por determinação da Secretaria Municipal de Educação, os pais têm até 30 dias para mostrar esse DVA e a gente vai notificando o pai. Pelo menos periodicamente, a gente recebe a ação dos dentistas da UBS. Nós temos também agora, com o novo contrato, a participação de psicólogos para as crianças que estão num programa da prefeitura da auxiliar de vida escolar. Então você tem toda uma assistência à saúde nesse sentido. Quando tem campanha de vacinação, traz a campanha para dentro da escola. Então você tem todo um programa suplementar de material didático escolar, seja esse material livro didático, mas também o material pedagógico, como lápis, borracha, você tem ali o caderno, você tem todo o material. Hoje na Prefeitura de São Paulo eles recebem um voucher para comprar, um valor para comprar diretamente com tanto do uniforme quanto o material escolar, diretamente com os fornecedores registrados na Prefeitura. E assim a ideia é que a criança ela tenha o maior tempo de permanência por meio desses programas dentro da escola. Tá certo? Alguns exemplos, nós temos aí a alimentação escolar do PENAI. Aqui em São Paulo é bem sério essa questão. Na minha escola, de forma específica, nós temos o autosserviço, certo? E a gente tem, mensalmente, vem a planilha com qual alimento vai ter no café, no lanche da tarde, vai ter no almoço ou na janta das crianças da tarde, e isso é disponibilizado para as famílias. Na minha escola, de forma específica, a gente, nas reuniões de pai, a gente tenta incentivar que os pais, eles de vez em quando façam algumas receitas, e são receitas caseiras, que é bem possível de alguns pais estarem fazendo com aquelas crianças que têm dificuldade de uma alimentação mais ampla e diversificada. Nós temos o transporte escolar, no caso de São Paulo, são áreas urbanas, para as crianças acima de 1,5 km, e as crianças atípicas, e também nas áreas rurais, que você tem uma dificuldade enorme do deslocamento das crianças. O material didático, os livros, cadernos, gratuitos pelo MEC. Voltando aqui em São Paulo, os livros ele vem do MEC, né, pelo Programa Nacional do Livro Didático, e a prefeitura disponibiliza um valor para que as famílias comprem diretamente com as papelarias registradas aqui em São Paulo. E a assistência à saúde, as vacinas, as campanhas realizadas na escola, a presença de dentistas, ao mesmo tempo você tem uma relação com as agentes de saúde e com o posto de saúde, principalmente na época da pandemia, quando tinha
crianças ou professores que eram contaminados com Covid, a gente fazia toda uma planilha para mandar para as UBSs. Então há sim uma conversa entre o BS e entre a escola, tá certo? Então, concluindo a aula de hoje, uma aula bem rápida, esses programas suplementares não são direitos, são favores e tem como objetivo final a permanência da criança na escola. Você também tem, hoje em dia, a gente não abordou, tem um programa federal do Pé de Meia, que dá para os alunos do nono ano um valor X mensal para que ele possa, ao invés de trabalhar, e aí ele deixaria a escola, ele permaneça dentro da escola. Por isso, eles promovem a equidade, garantindo que todos os alunos e estudantes tenham condições mínimas para aprender e desenvolver-se pedagogicamente. Pedagogicamente, certo? Para permanecer pedagogicamente. Bom, então guardem isso, isso é fundamental, cai muito em prova sobre esses programas, principalmente em questões dissertativas, que falam um pouquinho sobre esses programas suplementares na área da saúde, na área do material didático, da alimentação e do transporte, tá bom? Que aguardo vocês na próxima aula, espero que vocês tenham curtido. Dúvidas vocês podem mandar aí nos comentários. Aguardo vocês para a nossa próxima aula da LDB Descomplicada. Tchau, tchau.